Bom dia, crianças. Olha só, nós trabalhamos, né? Anteriormente, a gente trabalhou o primeiro reinado. Nós vamos falar agora sobre o período regencial, né? Que foi o período, né, em que Dom Pedro abdicou e deixou seu filho, né, Pedro de Alcântara, né, para ser o rei. Só que ele não tinha maioridade, então o Brasil foi governado durante período por regências, tá? Quando o imperador Dom Pedro I abdicou do poder, seu filho Pedro de Alcântara deveria assumir o trono. Porém, ele tinha apenas 5 anos de idade. Então foram escolhidos regentes para governar o Brasil, até que o herdeiro atingisse a maioridade. Essa época da história do nosso país ficou conhecida como período regencial ou regência. Começou em 1831 e terminou em 1840. Veja as regências que governaram o Brasil. Então, nós vamos falar um pouquinho, tá, sobre cada uma das regências, como que aconteceu, o período, né? É isso que a gente vai falar. Então, ó, a primeira regência foi composta por 3 pessoas, escolhidas pela Assembleia Geral: o brigadeiro Francisco Lima e Silva, o senador Nicolau Campos Vergueiro e o Marquês de Caravelas. Joaquim José Joaquim Carneiro de Campos, tá? O Marquês de Caravela se chamava Joaquim José Joaquim Carneiro de Campos. A regência durou apenas 3 meses. Foi de 7 de abril a 17 de junho, tá? De 1831. Prestem atenção, tá? Aí depois veio a regência trina permanente, tá bom? Que durou de 1831 a 1834. Essa regência era composta pelo brigadeiro Francisco Lima e Silva, João Braulio Muniz e José da Costa Carvalho. Ela governou de 1831 a 1834 e foi um dos períodos mais conturbados de nossa história. O que vem a palavra conturbado? Complicado, difícil, né? Onde teve bastante problema. A situação era delicada, porque havia revoltas em muitas províncias: Pará, Ceará, Pernambuco e Minas Gerais. Então, assim, essas 4 províncias estavam em guerras, revoltas. O quê? Insatisfação por parte da população, né? Com o rei, que ele já tinha essa insatisfação. Então, isso piorou um pouco na época das regências. Em 1834, aconteceu uma reforma na Constituição, que ficou conhecida como Ato Adicional. Em mil, uma, uma das novas medidas adotadas foi a transformação da regência trina em una. Por quê? Trina quer dizer o quê, gente? Trina são 3 pessoas governando, tá? Então ela passou de trina para una, que só seria uma pessoa ali na governabilidade do, do país, tá? Então, ó, outra medida foi a formação de Assembleia Legislativa nas províncias, que passaram a legislar de acordo com sua realidade. Então, assim, alguma coisa mudou. Antes era trina e governava o país inteiro, né? E depois a formação de assembleias legislativas para cada, né, para cada província, porque cada província tinha sua necessidade. É igual aqui, vamos dar um exemplo assim, do nosso país. Imagina se quem governa lá no Amazonas for a mesma pessoa que governar aqui no Rio de Janeiro. Não tem como, porque as necessidades são diferentes, completamente diferentes, né?
Então, isso que a gente tem que ficar bem atento, tá bom? Aí a gente vai agora para a Regência Una de Feijó, tá? Que foi de 1835 a 1837. Durou também pouquinho tempo, tá? Atendendo às medidas previstas no ato adicional, foram feitas eleições para que um novo governador chegasse no poder. Nessa época, somente os que tinham renda mínima de R$ 100.000 anuais, o que representa uma parte muito pequena da população, tinham o direito de votar. O padre Diogo Antônio Feijó tornou-se regente, com um total de 2.826 votos. Quando assumiu o cargo, explodiram revoltas populares nas províncias do Pará, que foi a cabanagem, e do Rio Grande do Sul, tá? A farroupilha. Apesar de Feijó ser enérgico, não conseguiu vencer a oposição ao seu governo. Oposição é o quê? Voto contra, tá? Voto contra. Bom, ó, quando assumiu o cargo, explodiram revoltas populares nas províncias do Pará, Cabanagem e Farroupilha, Rio Grande do Sul. Não esqueçam desse mínimo detalhe, tá? Quando ainda faltavam 2 anos para terminar seu mandato, Feijó decidiu renunciar ao cargo. Sua regência durou de 1835 a 1837. Provisoriamente, a regência foi entregue a Pedro de Araújo Lima, senador pernambucano. Novas eleições foram realizadas e Pedro de Araújo Lima foi confirmado no cargo que ocupava, tá? Então aí a gente tem, ó, a foto aí do Pedro de Araújo Lima ou Marquês de Olinda, tá? A regência Una de Araújo Lima durou de 1837 a 1840. Fiquem atentos, assim, se vocês quiserem fazer um resuminho, assim, sabe? É bom sempre gravar essas datas, porque eu acho que fica mais fácil, tá? Então, ó, a regência de Araújo Lima durou de 1837 até a posse de Dom Pedro II em 1840. Sobre o seu governo foram fundadas o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e o Colégio Pedro II. Vê que interessante, né? Muito interessante. Como que o colégio é antigo, né? O Colégio Pedro II. Ao longo do governo de Araújo Lima, as revoltas foram cruelmente sufocadas, o que provocou a morte de milhares de pessoas. Sufocadas e assim, então elas tiveram que ter um fim, né? Por causa de alguma coisa, né? Elas tiveram que ter um fim. Então, ó, no período regencial aconteceram muitas revoltas em várias províncias, tá bom? A gente vai falar um pouquinho delas aí, o ano e aonde elas aconteceram. E isso eu digo para vocês poderem, assim, terem um cuidado de saber que a cabanagem foi no Pará, a farroupilha no Rio Grande do Sul, a sabinada na Bahia, a balaiada no Maranhão, tá? Peço que vocês tenham atenção a essa parte aí, de ter, né? De pelo menos isso, assim, saber onde foi cada revolta, tá bom? Essas revoltas do período regencial. Ó, revoltas do período regencial. Agora a gente vai falar de cada uma delas. Durante o período das regências, houve várias revoltas, cuja finalidade era dividir o Brasil em várias repúblicas. Assim, parece até surreal, né? Mas eles queriam como se fosse assim, ter outros países ali dentro do Brasil. É um pouco louco pensar assim dessa forma, mas é. Era o que eles queriam, né? Então a gente vai falar da Sabinada, que durou de 1837 a 1838.
O nome dessa revolta originou-se a partir do nome de seu líder, Francisco Sabino Álvares da Rocha Vieira. Vieira articulou pessoas da classe média, formada por advogados, médicos, jornalistas, etc., de Salvador, na Bahia, para proclamar a República da Província Baiana até o imperador Dom Pedro II atingir a maioridade. No caso, assim, eles realmente não concordavam com essa questão aí dessas regências, né? Eles achavam que o Brasil tinha que ser governado por um rei, não por regentes. A revolta não foi adiante porque seus membros não conseguiram a adesão do povo e os revoltosos sofreram violenta repressão. Assim, eles eram um grupo, ó, advogados, médicos, jornalistas, no caso. Um grupo, né, de pessoas de classe média. Então, assim, o povo não quis participar dessa revolta. Então, quem estava se revoltando contra o rei sofreu, né, repressão, tá? Vamos falar então da cabanagem, que foi de 1835 a 1840, tá? Eduardo Angelim, tá? Um dos líderes da revolta. Esse senhor que está aí, né? O nome dessa revolta originou-se a partir, né, de como eram conhecidos os seus integrantes, os cabanos. Os cabanos eram pessoas que viviam em cabanas ao longo das margens do rio, ou seja, eram nômades, né? Eram pessoas que trocavam de moradia com muita facilidade. Essa foi a primeira revolta articulada pelas pessoas mais simples da população. Ou seja, se você tiver uma revolta onde só tem a classe média, é uma revolta que tem poucas pessoas, né, se a gente for observar nesse período. Já uma revolta popular, ela vai ter um quantitativo de pessoas muito maior, né? Porque a população pobre ela é muito maior do que a população rica. A revolta teve origem na luta entre grupos políticos da província, mas logo se transformou no levante das camadas mais pobres da população: indígenas, mestiços, semi-escravizados, negros escravos, sertanejos, contra a exploração que sofriam por parte de fazendeiros e autoridades. Os revoltosos conseguiram tomar o governo do Pará e só saíram em 1840, quando o regente enviou uma grande força militar, que massacrou os revoltosos em toda a província. Dá para notar que essas revoltas, né, derramaram muito sangue, né? E assim, somente com essas invasões dos lugares, matando pessoas, que eles conseguiram terminar com as revoltas. Os revoltosos conseguiram tomar o governo do Pará e só saíram em 1840. Preste atenção nesse detalhe. Essas revoltas, apesar de terem acontecido em províncias diferentes, tiveram os mesmos motivos. Então aí, gente, tá pontuado, né? 3 motivos dessas revoltas. Então vem, ó, concentração de terras nas mãos de grandes fazendeiros e a escravidão. Então já era um processo abolicionista que já estava começando a acontecer no Brasil, né? Essa questão aí da abolição mesmo da escravatura. Eles não queriam, né, que aquilo acontecesse. Então, ó, as péssimas condições de vida em que em parte da população pobre do país vivia, né? A forma que eles viviam, a população pobre, e o descontentamento com os impostos cobrados pelo governo regencial. Então, assim, era muito desconforto para quem era pobre. Quem era pobre cada vez ficava mais pobre, quem era rico cada vez ficava mais rico. Então, isso causa realmente uma revolta. Com os confrontos acontecendo no Brasil, a situação era muito complicada e as lutas eram constantes. Em 1840, o Senado resolveu antecipar a maioridade de Pedro de Alcântara e proclamar o imperador do Brasil aos 14 anos. Gente, pensa uma criança de 14 anos governando um país, né? Por quê?
Eles achavam que dessa maneira eles iam acalmar os ânimos, né, das pessoas. Ele foi coroado imperador com o título de Pedro II, governando o Brasil por quase 50 anos, até a proclamação da República. Então, assim, gente, dá para perceber que ele começou bem cedo, mas que ele foi um bom rei, né? Como se fosse assim, para dizer a verdade. Agora a gente vai falar um pouquinho da dos Farrapos, ou Revolução Farroupilha, muito famosa, tá? Muito famosa. Eu acho que assim, Farroupilha e Inconfidência Mineira é o que mais a gente fala, né, de revolta, assim, né? Revolta nativista e agora, né, revolta do período residencial. A Guerra da Farroupilha, ela foi muito famosa. Tem filme falando sobre, é uma coisa bem interessante. Essa revolta foi iniciada no Rio Grande do Sul e se estendeu para Santa Catarina. Os fazendeiros e os produtores de charque é carne, gente, salgada, tá? Estavam descontentes com os excessivos impostos cobrados pelo governo central. Então, tudo aí gira em torno, né, dos interesses dos que têm mais dinheiro. E eles ficam revoltados quando esses impostos são apenas cobrados, e não existe melhora, né? Então, ó, eles deram início a um movimento para separar o Rio Grande do Sul do restante do país e proclamaram a República Rio-Grandense. Entre os líderes dos movimentos destacamos Bento Gonçalves, Giuseppe Garibaldi e Anita Garibaldi, tá? Uma mulher que era esposa do Giuseppe Garibaldi, tá? Depois de vários anos de combate, os rebeldes foram derrotados em 1845 pelas tropas do governo, tá bom? Então, assim, todas essas revoluções, tá? Elas deram origem a um derramamento de sangue muito grande, tá? Isso é muito ruim. Balaiada, que foi de 1838 a 1841, né? Dom Pedro assumiu, então, o trono em 1840, mas ele ainda enfrentou aí problema aí ainda de revolta. Ó, o nome Balaiada faz referência ao apelido de Francisco dos Anjos, fabricante e vendedor de balaios. Interessante, né, gente? O conflito se deu no Maranhão, com a participação de artesãos, vaqueiros, lavradores, escravos contra os fazendeiros e as autoridades, tá? A revolta foi dominada em 1841 pelas tropas do governo regencial. Então, assim, quando o governo via que não estava mais dando para suportar o tipo de coisa que a revolução estava trazendo, eles pegavam uma tropa, mandavam lá, acabavam, né, derramando muito sangue, para não falar que matavam as pessoas, porque matavam, e a guerra acabava, a revolução acabava. Era assim, era uma maneira naquela época, né, quem se opusesse ao rei, quem não quisesse seguir as ordens do rei, eles já arrancavam a cabeça da pessoa em praça pública. Então isso é muito complicado, graças a Deus que alguma coisa mudou. Então agora a gente vai para o exercício aí na página 74. Leia o que diz a Constituição de 1824. Artigo 121. O imperador é menor até a idade de 18 anos completos, tá? Artigo. Durante a menoridade, o império será governado por uma regência, a qual pertencerá ao parente mais chegado do imperador, segundo a ordem de sucessão, e que seja maior de 25 anos. Bastante atenção, hein? Com base no texto acima, responda: por que
Pedro de Alcântara, filho de Dom Pedro I, não pôde assumir o trono no lugar de seu pai. Você vai colocar aí, tá, gente? Letra B. Os regentes foram escolhidos baseados na vontade de José Bonifácio e Andrade Silva, na Constituição de 1824, na decisão da Assembleia Geral, no ato adicional de 1834. 2. Quanto tempo durou o período regencial? Vocês vão colocar aí quanto tempo durou, tá? Se ele assumiu com 14 anos, só vocês fazerem a conta, tá bom? Então, ó, vamos lá. Complete o quadro, né, com o período, tá? E quem eram os componentes, ou seja, quem liderou, quem governou nesse período, tá? Então, aí tem regência trina provisória, regência trina permanente, regência una de Feijó, regência una de Araújo Lima. Outra coisa. 4, número 4. Pinte no mapa, de acordo com a legenda, as províncias onde ocorreram as principais revoltas do período regencial. Então, ó, essa cor, gente, eu não tô conseguindo identificar. Parece que é vermelho, tá? Então aí, balaiada vermelho, sabinada azul, cabanagem verde e laranja ou cor de abóbora, né? A gente tem essa mania de falar isso. Então, ó, Guerra dos Farrapos, tá bom? Aí vocês façam aí bem bonitinho. É bem tranquilo, tá para fazer, tá bom? 5. O que significa o ato adicional? Vocês vão escrever aí, tá bom? 6. Marque um X nas alternativas corretas. Então, vamos lá. A. O período regencial foi de muitas revoltas, como a cabanagem, a balaiada, a sabinada, a Revolução Farroupilha. O ato adicional foi criado para dar mais direitos à população. Uma das causas das revoltas foi a insatisfação com as péssimas condições de vida em que vivia a população. O período regencial começou em 1831 e só terminou em 1840 com a maioridade de Pedro de Alcântara. 7. Agora, numere corretamente, relacionando a primeira coluna com a segunda. 1. Balaiada. 2. Sabinada. 3. Cabanagem. 4. Guerra dos Farrapos. Aí vocês vão colocar aí, tá, gente? Bem bonitinho. Revolta do Pará, Revolta do Rio Grande do Sul, Revolta do Maranhão, Revolta da Bahia. Espero que vocês façam a atividade com muita atenção. Um beijinho e tchau.